dia, pessoal. Bom dia. Vamos orar para a gente poder abrir a palavra de Deus? Vamos agradecer. Pai do céu, nós pedimos que nesse segundo momento também, na mesma medida que o Senhor tem estado conosco, desde o início também esteja conosco nessa segunda parte, quando a sua palavra também será aberta. Seu Espírito fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 12. Então vamos lá. Vocês acreditam aí, quando vocês abrem a Bíblia aí em Lucas capítulo 12, nós estamos mesmo nos últimos dias? Todos os apóstolos, os evangelistas, também acreditavam que eles estavam nos últimos dias. Qual é a diferença? Se vocês acreditam, eles estavam certos, vocês errados? Vocês estão certos, eles estavam errados? Qual é a diferença, então? Vocês podem participar conosco também. Já sabe que aqui é troca de ideias, viu? E o assunto também é um assunto de relevância no nosso dia a dia. Não quero pregar, quero só conversar com vocês, trocar ideias, porque é um assunto que eu sofro. Toda vez que eu faço alguma palestra, eu sou a visão. Eu sou o principal, é aquilo que mais tem necessidade, então eu trabalho em cima daquilo. E acho que esse assunto interessa a todos, tá certo? Então, qual é a diferença deles para nós aqui? Eles acreditavam que estavam nos últimos dias, e nós também acreditamos. Nós estamos certos ou também estamos errados nisso aí, ou equivocamos nisso. Se bem que depois eles entenderam que os dias finais não eram nos seus dias, eram para agora. Qual é a diferença do que agora? Mateus 24, Jesus dá os sinais, não dá os sinais? Mas esses sinais também sempre existiram? Sempre. Qual é a diferença? Está muito mais nítido para a gente hoje. Intensidade. A intensidade está Maior, né? Muito. Segundo a gente sabe que Mateus 24, em relação àqueles sinais, foi a forma como aconteceu na sequência, no momento, o que realça o princípio, o início do tempo do fim. Que, apesar dos terremotos, das estrelas, de tudo aconteceu hoje, mas aquilo foi algo impactante. E na sequência que foi no momento, no contexto ali, daí é um marco profético, porque a partir daí estamos no tempo do fim. Os 798. Isso aí. Viu? Os cálculos e as profecias são exatos. São exatas. Não erram, nem nos seus mínimos detalhes. Mínimos detalhes, estou sendo até... Detalhes são mínimos, né? Mas eles não erram. E isso nos indica que nós estamos aí nos últimos dias. Sabe, essa semana, volta a cabeça aí essa semana. Viram o furacão nos Estados Unidos? Aqui há muito tempo eles não viram, 40 já mortos. 40 mortos já. O bicho pega no mês que vem lá. Que aí começa a temporada. E aí vai para todo lado, ali no meio dos Estados Unidos, sul, o bicho pega mesmo. Temos guerra por aí, espalhado. Fogo está pegando por todo lado? Todo lado. Fome também? Todo lado. Né? Fora a nova doença que está vindo aí. Doenças, tal. Desde 2020, na epidemia que nós tivemos aqui, as pessoas ficaram em casa, não ficaram presas? Ficaram. E aí cresceu-se um problema muito forte que tem afetado muita gente e levado para os consultórios. Embaixo dos nossos olhos aqui treme, às vezes treme. É sinal de quê? Que nós estamos... Quando nós estamos com dores aqui, irmãos, eu tenho muitas dores aqui sabe, nas costas. Sinal de quê? Estresse. Ansiedade, tensão. Minha esposa hoje estava só fazendo um martelinho para ver se conseguia tirar o nódulo. Dá para explicar direito? Martelinho de borracha que ele diz. Martelinho de borracha de fisioterapeuta. De massagem. Para tirar o nódulo, senão não dá. Aqueles borracheiros usa, né? Pegar o martelo. Para tirar o pneu. Mas aquele também ajudaria, para mim seria até melhor. Né? Quando a gente tem taquicardia, sinal de quê? Ansiedade. Também tem ansiedade. Você tem visto que as pessoas têm vivido muito ansiosas? E olha, a pandemia veio para acentuar isso. Sempre existiu.
Na Bíblia ainda chamava, não era ansiedade, mas era angústia. Só que nunca como nos nossos dias. Nunca como nos nossos dias. Nunca os profissionais dessa área tiveram tanto trabalho como os nossos dias. E querem saber, nós encontramos esse problema em todas as faixas etárias. Em todas as faixas etárias. É aguda de 18 a 24, mas em todas elas tem. Crianças, né? Olha, você vê, quando que 15 anos atrás, uma criança estaria no consultório psicólogo, meu filho está ansioso, está isso aqui, precisa tomar remédio e tudo mais. Quando que a gente via isso? No nosso tempo, a gente nunca. Mas nunca. Nunca que alguém, depois que terminou um casamento, isso aqui, ia para uma ponte, se jogava, o outro matava, isso aqui. Mas nunca que isso acontecia. Se não fosse as exceções, nunca isso acontecia. E a Bíblia está recheada de assuntos quando a gente fala que Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia é toda preparada para ensinar. Toda ela preparada, instruída para ensinar. Então ela fala de todos. Quer ler um livro que fale sobre todos os assuntos? Está aqui, ó. Quer ver um livro que fale sobre romance? Está aqui, ó. Quer ver um livro que fale sobre coisas boas, namoro? Eu usei, por falta de criatividade, obviamente, também. Eu escrevi coisas aqui no cartão, que na minha época não tinha nada, era cartão que a gente mandava pelo correio. 32 anos atrás, eu mandava para a Sandra coisas da Bíblia, Salomão, ó. E ela enchia os olhos e tal. Toda vez que a gente chegava lá, tinha um pudim para mim. Ganhou pela boca quase, tá? Para vocês saberem. Então, aqui tem história de guerra, aqui tem história, e aqui tem Jesus falando desse assunto. Acredita nisso? Olha só o que diz aí no capítulo 12, verso 22. Fala ou não fala? Vamos ler? Vixe, alguém poderia ler para mim aí? Porque posso só acompanhar, estou um pouco passado. A seguir, é isso mesmo? É. Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Alexandre. Você sabe qual era o contexto aí? Jesus estava ensinando parábolas para os discípulos. E aí ele percebeu o clima que estava e a tensão que estava, a ansiedade. Israel vivia sobre a batuta de quem? De Roma. Toda a pressão em cima deles. E aí eles tinham a preocupação de quando ficariam livres daquela opressão. Quando que eles ficariam livres? Quando é que eles poderiam ter um alimento melhor? Eles viam os romanos se vestindo bem, eles viam os romanos comendo bem, eles viam os romanos podendo fazer as coisas, eles não. Eles viam os romanos invadindo suas casas e abusando das suas filhas, e eles sem poder fazer nada, abusando das suas esposas e eles sem poder fazer nada, e vivia aquela ansiedade. Então Jesus entendeu, percebeu aquilo, e portanto ele para os seus ensinos de parábola, e ele se preocupa com o que os seus amigos estavam vivendo. Hoje,
a brincadeira chegou pelo menos a 300 milhões, pelo menos nos estudos. A ansiedade chegou a 300 milhões de pessoas ao redor do planeta. E o Brasil, que sempre está lá embaixo nas pesquisas, em tudo que é bom, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Esse país que a gente mora é o país mais ansioso do mundo, mas é o quinto mais depressivo do mundo. Ainda consegue perder para os Estados Unidos. Por isso ele se preocupa com isso, e também com a situação dos seus amigos. Ele sabe que esse problema atingia lá e atingiria aqui também. Atinge também aos crentes. Como ele atinge aos crentes isso? Ansioso? Tem gente que até falou que isso é pecado, é? Não. Isso é uma doença? Sim. É um problema de saúde, né? Que afeta tantas pessoas assim. O Salmo 40, sabe o que ele diz? Bem-aventurado ou feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás daqueles que buscam por outros deuses. Feliz é o homem que depõe no Senhor a sua confiança. Jesus, então, ele se preocupa com os assuntos que iam permear as nossas mentes. A luta hoje, a preocupação hoje para o pagamento das contas, das pessoas quererem ser, isso sobretudo no mundo ocidental. No mundo oriental eu ainda vejo isso um pouquinho mais lá atrás. No mundo ocidental, as pessoas querem estar acima das outras, querem crescer, querem fazer isso, alcançar aquilo e tal. As pessoas têm achado que é importante a gente agregar coisas a nós para a gente ter valor. Porque eu avalio o Alexandre pelo que ele tem, não pelo que ele é. As pessoas hoje estão assim? A gente avalia. Eu avalio o Glaucio pelo que ele tem, não pelo que ele é. Bom, só para vocês saberem, se vocês quiserem, ele tem uma loja de sorvete com a mulher dele, só está vender 157 vizinhos. 157 vizinhos. Eu sei que assim, a placa está isso. Tá? A igreja da ilha, do lado da igreja tem um... É um marketing forte. Sem ganhar nada. Né? Então as pessoas estão sempre querendo, e isso tem trazido muita ansiedade. Jesus, preocupado com isso, ele falou assim, olha, se vocês acham que o dinheiro pode pagar tudo, sabe o que Jesus chama essas pessoas? Louco. Ter dinheiro resolve todos os problemas? Ou o rico também sofre ansiedade? Eu tenho uma lista de pessoas, conheço uma lista de pessoas muito ricas que sofrem de muita ansiedade. Suicídio. Suicídio, então, nem se fala. Tá? E quer saber de uma coisa mais? Muitos deles são cristãos também. São crentes. Por que será? Por que será que nós vivemos tanto em ansiedade assim? Se vocês não vivem, tudo bem, mas se vocês vivem, vocês me digam. Dominar a situação, a gente não consegue. Essa é uma característica muito boa, Glaucio, da ansiedade. Você entra para a ansiedade quando você acha que está sob controle. Você confia em você mesmo. O que mais? Porque esse texto aqui, Jesus está preocupado com aqueles que pensam, mas ele também se volta para o contrário. Para aquelas pessoas que trabalham e são preocupadas que o dinheiro que ela vai receber no final do mês não vai dar para pagar as contas. Por isso que ele fala assim, ó, não viveis ansiosos. Aqueles que estão preocupados, e outras pessoas ficam preocupadas com tudo, não vivem? Pessoas ficam preocupadas ansiosas com o passado, vivem ansiosas com medo do futuro, medo do presente, medo que se vai dar para pagar não, medo se vai dar para casar não. Tem gente que é solteira ainda. Aqui dentro tem gente que é solteira ainda, sabia disso? Nem casou ainda. E pior que já está velha já. Mas olha, é isso. As pessoas vivem ansiosas por tudo, né? O que vai comer, o que vai se vestir. Aí chega Jesus e fala isso aí. Vocês não precisam ficar preocupados com essas coisas. É interessante que isso parece que quanto mais a gente depende da gente, maior a ansiedade. Que o grau de ansiedade ele é proporcional à dependência de si mesmo. Verdade, verdade. E talvez Cristo quis trabalhar isso, porque isso leva ao desespero. Né? Porque sem Ele nada podemos fazer. É exatamente isso. Olha,
Jesus focou nesse contrário aí, e ele inicia esse verso fazendo uma advertência, ele inicia esse texto fazendo uma explanação de valores, porque ele fala assim, muito mais importante é você ter um corpo do que você ter roupa. Ah, não foi eu que te dei o corpo? Por que você está preocupado com a roupa? Não é mais muito importante você ter vida do que ter alimento? Mas não foi eu que te dei a vida? E as pessoas andam preocupadas. E as pessoas andam muito ansiosas. E aí os consultórios estão abarrotados com tantas pessoas que desprezam esse texto de Lucas capítulo 12. E temos muito mais outros textos que falam sobre a ansiedade. Por isso que ele fala, eu Sim. vos dou minha paz vos dou. Não Mas não vos vos dou. dou mundo, Dá. porque a paz do mundo é ansiedade. Uhum. Não é verdade? Essa paz é a paz negociável, né? É. A paz negociável, ela tem tempo, ela tem condições. Quando Jesus fala assim, eu te dou a paz, ele não quer dizer que você vai ficar livre desses momentos. Sabe por quê, amigos? Ansiedade também, que ansiedade não quer dizer que você tem que ficar livre de... você não tem que se preocupar com o seu futuro, não. Você tem que se preocupar com o seu futuro. Você tem que fazer uma poupançazinha se você pudesse. Vai ser passivo. Não ser passivo. Não ficar esperando, não achar que as coisas vão acontecer porque Deus está vendo todas as coisas. Isso não. Tá? Não à toa a Bíblia diz que até as formigas trabalham no verão, não é isso? Para quê? Por causa do inverno. Elas trabalham no verão para poder comer no inverno. E aí, isso não tira de nós a nossa responsabilidade de pensar lá na frente. Tá? E isso é totalmente legítimo. Totalmente legítimo. Você não tem que descuidar da sua administração da vida. E hoje, os lares estão sofrendo por conta dessa tese, dessa matéria. Muitos casamentos estão se desfazendo por conta disso. Falta de administração no lar. Falta de administração financeira, falta de administração no casamento. Isso tem trazido muita ansiedade aos casais. Né? E muitas consultas têm acontecido por conta disso. Agora, ao você ir atrás do seu dia a dia, você vai sofrer problemas? Vai sofrer problemas. Você vai sentir dores? Você vai sentir dores. Você vai ser decepcionado? Vai. Isso é natural. Os contratempos, essas coisas precisam acontecer. As pessoas hoje não podem ser frustradas, porque se elas forem frustradas, elas batem todo deprimido. Fico ansioso. Paro no consultório. Entende? Os jovens, os filhos hoje não podem ser frustrados. Os pais choram, o pai dá o celular, a mãe dá o celular, e é isso, aquilo, dá o brinquedinho, dá o game. Não pode ser frustradas. Imagina o nosso tempo. Olha só, eu nunca ganhei um chinelo do meu pai. Nunca ganhei um chinelo. Nem de meu pai, nem de minha mãe. Mas eu já ganhei correia, o cinto dele. Ele gostava de dividir aquele cinto comigo, mas assim, era um prazer que ele tinha. E se ele chegasse no trabalho 3 horas da tarde e eu estivesse na rua, eu apanhava. E isso nunca me deixou, nunca me levou ao consultório do psicólogo. É claro que poderia ser diferente, lógico, as informações eram muito diferentes da nossa época. Mas porque tudo hoje é motivo. Você se lembra como foi a sua educação? Deve ter sido bem diferente dos dias de hoje. E por isso você hoje está dentro do consultório à busca de ajuda, o que não deixa de ser importante. A conversa, uma terapia, isso sempre, aliás, eu prefiro terapia do que remédios. Eu prefiro. É uma opinião particular, tá bom? Eu não sou profissional, mas eu prefiro uma terapia, trocar ideias, tirar de dentro para poder tratar, do que a química. Estar ansioso, amigos, diz um filósofo, é estar crucificado entre 2 ladrões. O primeiro ladrão é o remorso, tá? Em relação ao passado, às feridas, aos traumas. O que tem vindo de coisas do passado hoje não está no gibi. Não está no gibi. Meu pai estava internado na semana passada e meu irmão ficou lá com ele, João. E ele está num período de esquecer as coisas, mas ali pelo problema que ele teve, ele começou a falar coisas do passado, amigos, que quase que o meu irmão teve que tirar o chinelo e bater no bumbum dele. Quase. Porque as pessoas têm estado crucificadas entre esse passado e esse trauma.
A importância de buscar ajuda, sim, a importância de buscar ajuda. Mas vocês já viram quantas pessoas estão sentindo, tão ansiosas, vivendo só em cima daquilo que eles viveram? Presos ao passado, ao trauma causado neles lá no passado. Esse é um ladrão. O outro ladrão é a preocupação com o dia de amanhã. O que vamos comer amanhã? O que vamos vestir amanhã? Tem gente que tem medo da solidão, gente que está com medo do divórcio, gente que está com medo de velhice. Hoje, medo de velhice é um negócio sério. Né? Medo de ter muito dinheiro, medo de não ter dinheiro nenhum. Tudo hoje tem sido motivo para você viver ansioso. Qual é o remédio? Qual é a solução? Como a gente consegue vencer essa ansiedade, amigos, que nós vivemos hoje? Vocês conseguem me ajudar? Vocês conseguem comentar? Baixa cada dia o seu mal. Olha as respostas da Bíblia aí. Baixa cada dia o seu mal. E qual foi a resposta de Jesus aí nesse texto aí? Primeiro o seu reino, né? Deus A sabe sua tudo. justiça e as outras coisas que serão acrescentadas. O que ele manda olhar? Primeiro ele fala assim, ó, vocês não precisam viver dessa forma não. Não é isso? Não precisam viver ansiosos. Olhem para quem? Olhem para as aves dos céus. Né? Olhem para as flores. E ele fala assim, ó, olhem para os lírios, é isso? É muito lindo, não é lírio? Mas o lírio fica quanto tempo ali vivo? Tão pouco tempo, né? Aí Jesus fala, termina dizendo assim, olha, nem Salomão, com toda a sua grana, com todo o seu luxo, com tudo isso, aquilo, nem Salomão se vestiu, nem Salomão. Como é que pode isso? E quem é que cuida das flores? Quem é que cuida das plantas? É aquele que deu a vida. Né? Muito mais. Ele diz assim, olha para as aves do céu, então. O que elas não têm? Elas não têm dispensa e não têm celeiro. Você sabe a diferença de dispensa e celeiro? Porque não é a mesma coisa, né? Dispensa nós temos em casa, não é isso? A gente sai, faz compras e a compra é para quanto tempo? Para uma semana, 15 dias, um mês. Mas o celeiro é muita coisa. E Jesus fala assim, ó, as aves, não tem nada disso. Né? Não tem nenhuma coisa nem outra. E elas estão vivas. E eu cuido delas. Quanto mais vocês, olha só, como ele coloca a gente em um patamar diferente. Quanto mais vocês são mais importantes do que essas coisas, para mim. De que maneira você tem encarado a vida? Ela diz como você vai ficar. Uma vez, Josué pediu para 10 espias saírem para avistar a terra prometida. E quando esses 10 chegaram lá, a visão da maioria foi diferente da minoria. Qual foi a visão da maioria? Não dá não, é difícil. O quê? É ruim, hein? Se a gente tentar, o azar é nosso. Não é isso? Foi isso que eles falaram? Exato. Se a gente tentar, o azar é nosso. Se eu estivesse lá, eles iam falar assim, ó, e você está fora. Porque lá o bicho pega, só tem grandão, isso, aquilo. Não foi a orientação deles? Exatamente. Até a visão de que lá são povos grandes, acostumados a guerras, e nós saímos de onde? De um lugar que a gente nunca lutou, nós somos servos. Vamos chegar lá e já era, na visão. É, isso mesmo. Vocês lembram também de Davi, quando foi visitar os irmãos? Quando chegou lá, ele não entendia porque Paulo não estava comendo. Né? O bicho não estava pegando. Mas tinha um camarada lá, de um lado, dos filisteus, só... Quanto tempo ele estava ali? 40 dias, eram 2 vezes por semana. 80 vezes estava lá aquele camarada insultando, humilhando o povo e tal. E qual era a informação que eles tinham? Vamos encarar? Não, de jeito nenhum. A gente está sempre avistando o problema mais gigantesco possível. Nós. Então, tudo depende da nossa visão. Eu sempre pensei assim. E a minha esposa sabe. Tudo aquilo que me mete medo, claro que eu tenho medo. Mas aí eu tenho que encarar. Seja o que for.
Meteu medo, tem que encarar. Não é possível. Mesmo olhando, sair no prejuízo. A nossa maneira de ver as coisas influenciam. Porque dois daqueles espias falaram assim, o quê? Eles são grandes sim, mas a gente, se vai em nome de Deus, Deus vai entregar eles nas nossas mãos, seja não sei como for, sei lá como vai ser. Davi também falou assim, vocês estão com medo desse cara aí? Então peraí, ó, a hora que você quiser, eu represento Israel e está tudo certo, porque esse é um grande problema. É sempre o eu, né? Eu não se eu não consigo, não dá, vai nos esmagar, o problema é muito maior do que nós pensamos, né? Aí nós entramos naquela ansiedade, nós não entramos? Ficamos deprimidos porque a gente não sabe como resolver. Primeiro a gente quer resolver, a gente quer ter o controle, e aí a gente se joga na ansiedade. Quando a gente vê que o problema é muito grande, aí lascou. Quando a gente vai atrás de ajuda, a gente reconhece, tem mente para isso, a gente vai atrás de Deus. Porque Davi falou assim, como é que eu faço, Senhor? Deve ter sido Deus que falou assim, você não tem uma habilidade? Tem habilidade. E ele pegou uma pedrinha para aquele gigante, uma só para aquele gigante. E ele não foi passivo, né? Ele fez aquilo que Deus deu a ele uma habilidade de fazer. Ele foi ativo. Exatamente, E então Deus deu a sabedoria, as condições e o poder. Ele foi a ação. Foi ação. Você percebe que a ansiedade tira dos nossos olhos a visão de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Mas Davi foi ativo. Quando Deus falou assim, vai lá e faz isso, uma pedra só, e ele jogou o grande problema dele, porque ele mostrava que até por trás dos grandes problemas que tem na vida, nós temos um grande Deus para nos ajudar. Temos buscado isso. E Sérgio, a ansiedade está relacionada ao que você tem com Deus, ao relacionamento que você tem com Ele. Se você está distante dele, a ansiedade realmente aumenta. Então você concorda que a distância de Deus também pode provocar isso? Você sabe que os discípulos estavam no mar da Galileia, já era noite, porque hora de pescar é hora de madrugada, né? E aí eles foram pegos por uma tempestade brava também, e de repente eles viram alguém na água e tal, e eles pensaram que é o quê? Olha a maneira deles verem as coisas. O quê? Isso é um fantasma. Mas era um fantasma? Não, era a solução deles. Era a solução dos caras. A maneira como eles veem, como nós vemos as coisas, é a que vai diferenciar. E isso depende da nossa proximidade de Deus. E quando acontece alguma coisa, a gente vai direto, a gente busca. Isso vai impedir que a gente tenha? Não, não vai impedir não, amigos. E muitos cristãos têm. E na Bíblia está registrado de pessoas que deram sinais. Imagina a ansiedade dos discípulos no cenáculo, né? Na crucifixão, o desespero deles ali. De acontecer com eles, né? O que aconteceu com Cristo. Né? O desespero deles ali, fechadinho no cenáculo, antes de Cristo aparecer a eles. Né? O que fazer? Ali foi desesperador para eles. Sim. É o medo de morrer também, né? Sabe o que acontece? A gente está sempre querendo resolver os problemas conforme o nosso entendimento. E quando a gente se lasca. A primeira coisa que a gente faz é assim, Pedro negou, como ele teve coragem de negar 3 vezes? Eu não sei quantos estão lá registrados no céu, quantas vezes eu neguei. Eu não posso nem pensar em falar desse camarada. Porque, gente, eu não sei quantas vezes. Sabe? E ele negou 3 vezes, mas eu neguei quantas vezes? E olha a situação que ele está vivendo, e a maneira como ele encarou as coisas, a maneira como ele viu as coisas, é a que fez ele cair para esse lado. A ansiedade dos discípulos está, o que a gente faz agora? Mas ele não era para ser o nosso libertador, não é? A inspiração coloca para a gente que Pedro se antecipava os planos deles na frente dos planos de Deus. Sim. Quer dizer, ele se planejava, ele se antecipava, fazendo valer os planos dele na frente dos planos de Deus. E Jesus sempre tinha que falar assim, não é da sua maneira, amigo. Só depois que o Espírito Santo trabalhou na mente dele, que ele permitiu que o querer efetuar de Deus... Que diferença foi, né? Coisa. Que diferença foi Pedro depois da conversão? Totalmente. É por isso que Jesus falou assim, adianta você ser ansioso? Você consegue aumentar... Quantos metros? Só um côvado, isso aqui, 45 centímetros na sua frente de vida, e você entender o que vai acontecer daqui a pouquinho. Se você não consegue, que adianta?
do que adianta? Né? A Bíblia diz que você não consegue, e é por isso que você não tem que sofrer por algo que ainda não aconteceu. Aliás, sabe o que as pesquisas mostram? Que pessoas, pelo menos 70% das pessoas sofrem, têm ansiedade por coisas que nem vão acontecer. Que nem chegam a acontecer. Eu lembro de uma vez no trabalho, ainda no outro escritório, e alguém foi me chamar lá e falou assim: fulano de tal está chorando muito, amigo meu. E ele era filho único. Eu falei: não brinca. Eu olhei para lá e falei assim: o que está acontecendo? E ele falou assim: minha mãe. O que aconteceu com tua mãe? Veio logo na cabeça, morreu. E ele disse: minha mãe morreu? Eu perguntei: sua mãe morreu? Não. Eu tenho medo da minha mãe morrer. Eu digo: ué, mas ela está em algum hospital, está passando algum problema e tal? Não. Ué, mas você está chorando porque você está com medo da tua mãe morrer. A mulher viveu, eu não sei, ele saiu da empresa e eu não sei se a mulher deve estar viva até hoje. E o cara estava chorando porque ele não queria que a mãe morresse. Eu estaria morto hoje se fosse isso. A gente às vezes sofre por problemas que nem vão acontecer. Né? E aí a gente entra na ansiedade. Olha, eu sei como é isso. Meu filho, ele estuda lá em Valença. E todas as vezes que ele vai fazer prova, uma semana inteira de prova, o moleque fica numa ansiedade, chama a mãe tem que ir para lá, para isso, para aquilo e tal, para ele poder ter segurança de que as coisas podem acontecer certinhas. Não é assim que acontece conosco também? Você consegue pensar aí no que você vive? Olha, amigos, cansamos de entrar aqui e ver as pessoas tão cabisbaixas, tão ansiosas, sentindo o peso da vida do dia a dia, e quando se abre para pedir alguma oração, ela fala assim: eu estou pedindo para isso, aquilo que eu quero ter resposta na semana que vem, e já está sofrendo, já está ansioso, já não espera, já basta o mal do seu dia. Acabou. Não é isso? O que mais Jesus falou? As aves não plantam, não colhem, não têm dispensa. As flores e as plantas também, e eu cuido delas. Elas sabem que tem alguém que cuida delas, que as sustenta. Por isso Jesus pede para que você olhe para os lírios dos campos e pense também nos animais. O texto diz que você não precisa se preocupar com as roupas, nem com a comida, porque a vida é muito mais do que alimento, e Ele dá para nós. As aves e as flores têm menos importância, e você sabe que Deus cuida de você. A bem da verdade mesmo, em 2020, do século XX para cá, essa frase está um pouco invertida, sabe? Eu acho que a sociedade inverteu um pouquinho essa história aí. Eu sei que as mulheres vão ficar chateadas comigo, mas olha, é bíblico isso. Nos nossos dias, nós temos colocado os animais como mais importantes do que as próprias pessoas. Criados como filhos. Criados como filhos. Quer saber de uma coisa? Não, essa mulher não se cria, não. O Glaucio tem 2 aqui. Tem 2. Sabe? Olha, até caso de cachorros que dormem por baixo do mesmo cobertor, eu sei. Eu não consigo, amigos, eu não consigo imaginar o cachorro dele desse tamanho aqui. O cachorro dormindo embaixo do cobertor dele. Eu não consigo imaginar isso, não. Eu acho que a sociedade se perdeu um pouco nesse assunto, viu? Gente, olha quanta casa que pede por aí. E não é barata. Não é barato. E o povo vai, leva os seus cães lá. E quantas crianças passando Por necessidade. fome. É isso ou não é? É. Olha, Eu sou contra isso. isso quer dizer que nós somos contra os bichinhos? Imagina, a gente adora os bichinhos. Eu sempre, desde pequena, teve bicho na minha casa. Eu não fui cuidado assim. Já foi comprovado que o animal é uma terapia. Uhum. É a importância dele. Cura as Mas pessoas. ele consegue ficar acima da importância das pessoas? Não. Você sabe que até os animais estão tendo nomes de pessoas. Meu filho, quando teve um cachorrinho, quando ele era pequeno, ele gostava tanto do filho do Kiko, lá da igreja, que botou o nome do cachorro de Marlon. Eu fui visitar aí alguém para a igreja da ilha, pegando livro e tudo mais, aí eu vi a senhora chamando assim: Marcelo! Tá chamando?
chamando o marido, né? Marcelo, tá? Quando fui ver, o Marcelo era um cachorro. Falei, caramba, o marido sabe que chama Totó? Vou ficar na minha aqui, vai chamar Totó, mas tá ali. Tanto que parece que os valores se inverteram, entende? Ó, lá em casa tem um Duque e um Juca. Hã? Lá em casa tem um Duque e tem um Juca. O Juca. O Juca já pega, né? O Juca da festa. A minha filha comprou uma agora, é Isabel, chama ela de Bebel. Ainda previ. Vamos pular esse assunto, porque eu vou chegar no beijo, eu vou chegar no beijo na boca de bicho aqui, não vai ser legal. Não vai chegar. Isso eu não sou veterinário, né, e médico também, que já comprovaram que não vai bem. Que não vai bem, mas esse não é o problema meu, o problema é de vocês com o médico, tá? Por que eu fico ansioso então, amigos? Por que nós ficamos ansiosos? Só para terminar aqui. Hein? Por que ficamos ansiosos? Porque achamos que podemos resolver. E como nós vencemos a ansiedade? O verso 30. Vamos ler comigo aí, você está com o verso 30? Alexandre, lê para nós o verso 30, por favor. 12:30? 12:30. 12:30. Porque os gentios, é esse? Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, amigo. Obrigado, Alexandre. O vosso Pai sabe que você tem necessidade. Que Pai é esse? Será aquele que mede os oceanos com a palma da mão, aquele que pesa as montanhas, os pós da montanha, aqueles que conhecem as estrelas pelo próprio nome, chama cada uma pelo seu próprio nome. E olha, já temos mais estrelas no universo, areias, grãos de areias no mar, que pessoas. E Deus chama cada uma delas pelo seu próprio nome. A gente não precisa viver ansioso quando a gente tem um Pai que se preocupa conosco, que sabe de todas as coisas, que conhece o fim desde o princípio, desde o início. A gente não precisa viver ansiosos com aquilo que a gente vai comer, porque a Bíblia diz assim, eu nunca vi um justo passar, e nem a descendência dele. Nunca aconteceu. Entende? Se você vai direto na fonte da vida, aquele que se preocupa com os lírios, se preocupa até com os lírios do campo que você passa e só olha, você nem cuida. Então, aquele que cuida de tudo que você não cuida, ele cuida de você também. Ele que controla esse universo para a sua glória, para a sua adoração, ele controla também. Né? Então, por que a gente tem que viver dessa forma? E o verso 31 diz assim, buscai antes de tudo o reino de Deus. Onde está a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Olha, já tivemos pessoas aqui dentro que aprenderam sobre as nossas doutrinas, o Evangelho, e no dia de sábado tinha prova e dizia assim, olha, eu vou fazer a prova porque a prova é prioridade. Eu vou trabalhar porque o trabalho é prioridade. Eu vou fazer isso porque isso hoje tem show daquele fulano e ele não vem aqui no Brasil há tanto tempo que eu vou no show dele para não perder essa chance. Onde está a sua prioridade? Qual é a prioridade que você dá para as coisas de Deus? Aqui está dizendo assim, Deus dizendo, se você se preocupar em cuidar das minhas coisas, Deus também vai se preocupar em cuidar das nossas. E Ele se preocupa. Você acha que tem alguma situação que você passa que Ele não saiba? Porque é isso que a gente faz com que a gente tente resolver os nossos problemas. Tem alguma situação que você passa no seu casamento que Deus não saiba? Que você passe no seu negócio que Deus não saiba? Que você passe com os seus filhos que Deus não saiba? Com os seus amigos que Deus não saiba? Tem alguma situação? Não tem, amigos. Não tem. Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Onde está o seu coração? Se toda a sua segurança, amigos, toda a sua estabilidade estiver aqui nos bens dessa terra, você está lascado. Você está perdido. Eu já tive proposta de trabalhar com alguém que disse assim para mim, eu quero você
trabalhando comigo, só para que você converse comigo, que era sozinho, ricaço, conhecidíssimo, e ele era do humor aí, da televisão, talvez o mais famoso, mas um homem que vivia em depressão, até hoje vive em depressão. Casou, mas também a esposa vive em depressão. Ele queria que eu largasse meu trabalho para poder ficar com ele, simplesmente para a gente trocar ideia, conversar para que ele se sentisse bem. Porque se você colocar a sua segurança dos bens naquilo que você ganha, isso, aquilo, você acha que dinheiro seja a solução do seu problema, você é um pobre coitado. Agora é ruim, é pecado você ter dinheiro? Lógico, de jeito nenhum. Você pode trabalhar todos os dias, corra atrás, levante, vai trabalhar, conquiste as coisas, ganhe o seu dinheiro. Esforça-te, se esforça, ânimo, que eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu te ajudarei. Você tem que ir sempre atrás. Não fique esperando não, porque isso é errado. Vai atrás. Mas olha, qual é a sua prioridade? Se você não busca isso aqui, se todo dia de manhã, você não buscar isso aqui e falar assim, ó, eu estou indo e eu tenho os meus planos, mas se por acaso for diferente dos seus, vale os seus. Sabe por quê? Na dúvida, os seus são melhores do que o meu. Eu prefiro assim. Ontem eu estava lendo uma inspiração e confirmou uma coisa que eu sempre falava para os meus filhos, quando eu passava a lição para eles. Antes de você ser qualquer coisa na vida, seja um ganhador de alma para Jesus. Essa é a essência de tudo. Você pode ser o que for, ter as habilidades, as profissões diversas, dons e talentos, que é importante. Mas, sobretudo, a primeira coisa, estava escrito ontem no Espírito de Profecia, tenha em mente, seja um ganhador de alma para Cristo em tudo que você fizer. Então, se a gente não perder esse foco, é verdade, as coisas começam a mudar.